Você consegue conversar com a sociedade do menor ao maior com a ignorância política que eles acabam tendo, né? Eles não têm muito conhecimento. O Brasil é um país pobre. Apesar de muita gente falar, não, o Brasil é rico e as pessoas não sabem explorar a nossa riqueza. Não é verdade. O Brasil é um país pobre. Você mede a riqueza de um país pelo PIB per capita e pela renda per capita, que é você pegar tudo que foi produzido no país e dividir pela população, ou pegar toda a renda do país e dividir pela população. E o nosso PIB per capita, a nossa renda per capita é muito baixa. Então o Brasil é um país extremamente pobre. E um país extremamente pobre, é natural que a população seja mal educada, que a população tenha poucos recursos para pensar. E como que a gente vai fazer para chegar nessas pessoas? A gente só chega nessas pessoas simplificando o discurso. Por exemplo, eu que acredito em uma economia mais livre. Eu não vou chegar na pessoa simples falando para ela sobre taxa de juros e sobre como está a taxa de câmbio, enquanto está a inflação. Eu vou chegar nela falando assim, você acha que você está pagando tudo muito caro nas coisas? É porque tem imposto demais nas coisas. E todo mundo quer pagar menos imposto. E eu luto para reduzir os impostos. Mas para os impostos serem reduzidos, a gente precisa reduzir a quantidade de coisas que o político faz para você e vende como se fosse uma caridade. E aí você chega na pessoa porque a pessoa entende. Quem não é contra reduzir os impostos? Quem não entende que o brasileiro paga imposto demais? Então você precisa saber simplificar o discurso para chegar nessas pessoas. Uma vez que você chega nessas pessoas, aí é hora de você tentar educar esse público. Que não é uma tarefa fácil, mas é possível. Eu, como uma liderança política, que já me considero assim, eu tenho o papel de tentar conduzir essas pessoas. Não só de ceder à pressão do que todo mundo diz. Por exemplo, estão criando agora o piso salarial para as enfermeiras. O piso salarial para as enfermeiras, aparentemente, parece algo muito bom. Quem não quer que as enfermeiras ganhem mais? Só que eu visitei hospitais no interior, hospitais de caridade, inclusive, e eles falaram, cara, se aprovar isso aí, a gente vai quebrar. Não tem como manter a instituição de caridade aberta. Cada lugar exige um posicionamento. Né? Exatamente, porque você não consegue resolver os problemas numa canetada. Se fosse só botar piso salarial, era só aumentar o salário de todo mundo na caneta e resolver todos os problemas. Não é assim. Você vai fazer com que pessoas fiquem desempregadas, você vai causar diversos problemas. E daí, qual que é a pressão social das pessoas que entendem pouco sobre a situação? A pressão delas é, nossa, você é contra as enfermeiras por estar contra o piso salarial? E esse é o discurso, muitas vezes, do outro lado. Exato, né? É o discurso fácil. Mas aí chega a hora do estadista não ceder. Porque o populista, ele é aquele que segue o que as pessoas querem que ele fale. O estadista é aquele que faz o que é bom para as pessoas. Independente se ele vai perder popularidade ou não. Se a gente ganha popularidade divulgando conteúdo, se as pessoas acreditam no que a gente fala, é para gastar essa popularidade. Quando for necessário ser sério e manter a posição, tem que manter a posição. Eu, quando teve essa questão aí das enfermeiras, o único partido que votou contra foi o Partido Novo. Inteiro, né? O partido em bloco. Votou contra o piso salarial. Por causa desses motivos que eu já expliquei aqui. E a galera caiu matando. Eu não tive medo. Eu fui lá, fiz um vídeo, expliquei a situação. Ficou, 2 semanas, pessoas do sindicato de enfermeiras me xingando. Mas era o que eu tinha que fazer. Eu não vou mentir para as pessoas. Eu não vou mentir para quem me segue. Eu vou ser sincero. Entende? Por mais que às vezes doa. Quando você mexe no bolso das pessoas, a pessoa não vai pensar com a razão, ela vai pensar com o fígado. E eu, como representante público, eu não posso pensar com o fígado. Eu tenho que pensar com a razão. Eu tenho que fazer o que é certo, o que é bom. Até porque isso é ser cristão, né? Ser cristão não é só ficar falando de pautas morais. Ser cristão é falar de assunto sério, de resolver problema econômico, né? E hoje você vê, você tem vários vídeos na internet, você faz vários vídeos. E esses vídeos, então, eles seguem essa intenção, justamente, de conseguir atrair essas pessoas. Às vezes eu tenho um conteúdo que é mais popular, né? Que é, às vezes eu vou lá numa manifestação de esquerda, aí faço uma listinha de perguntas e faço perguntas pra pegar... Mano, é bizarro, cara. Pegar esse povo. Mano, é muito bizarro, porque às vezes eu tô olhando os vídeos dele... Eu te mostro, eu falo, cara, o povo não sabe. Não sabe, o básico. Eles não sabem o que defendem, cara. Você tá aqui fazendo o quê? Sei lá, é muito louco, tipo assim, não, beleza. O discurso é na agressividade. Então, o Schopenhauer, ele fala a respeito da parte de comunicação ali, da parte de como a gente deve ter ali uma argumentação. E ele fala que chega um momento que quando a pessoa percebe que ela não tem né, mais argumentação, ela parte para ofensa para destabilizar o oponente. Sim. E eu vejo que é muito isso. Sim. Né? A comunicação deles é com base em agressão, ofensa, para desestabilizar
com quem eles estão falando para acabar. Porque eles são pressionados a pensar e quando eles têm que pensar... não dá certo. Tic-teco não vai, não trava. Meu, eu acho que o apóstolo Paulo, ele disse, né? Ele disse assim, olha, se você quer servir a Satanás, então sirva. Se você quer servir a Deus, então sirva. Porque lá em Apocalipse diz que se a gente é morno, a Bíblia diz que a gente dá nojo em Deus, por conta de que ele diz, se você é frio, seja frio. Se você é quente, seja quente. Mas não seja morno, porque ser morno dá ânsia de vômito. E às vezes é isso que dá Lucas, um nó assim no estômago. Político morno, meu amigo, Deus me dá uma raiva, cara dá vontade de eu entrar na televisão e dar vontade de dar um soco nesse cara. E eles confundem às vezes ser moderado com ser morno. Porque ser moderado, todo político cristão tem que ser. Você tem que saber sentar com o cara do PSOL e saber conversar com ele tranquilamente para chegar a algum ponto em comum. É isso que é política. Agora, você não vai deixar de ter suas posições por causa disso. Quando você precisar se posicionar, você tem que se posicionar. Ah, você é a favor ou contra o aborto? Sou contra o aborto. Você é a favor de privatização? Sou a favor de privatização. É sim, sim, não, que a gente tem que ter como palavra, né? E eu tento ter essa coerência. E como eu falei, a gente tenta fazer às vezes esse tipo de conteúdo de ir lá, confrontar as ideias de esquerda em loco, porque dessa forma a gente consegue atrair um público maior. A galera passa a me conhecer. Quando eles me conhecem, aí eles vão ter contato com o meu conteúdo um pouco mais propositivo, um pouco mais instrutivo, que é quando eu vou defender, por exemplo, que não tenha o piso salarial para não quebrar os hospitais do país, entendeu? E eu acho que a gente tem que saber usar as ferramentas que a gente tem. Eu não uso recurso público, eu não sou filho de cacique político, eu não venho de uma família rica. Então, para eu conquistar espaço, eu uso as ferramentas que eu tenho de comunicação e tento fazer aquilo que deu certo já para outras pessoas nas minhas redes sociais. Aí a gente consegue chegar em muita gente diferente e evitar que as pessoas aconteça o que você acabou de falar. Quando elas forem questionadas, elas vão saber o que responder. Porque o conteúdo ali que ela consome dia a dia, vendo meus vídeos, vendo as minhas postagens, alimenta elas de argumento. Por mais que às vezes ela não tenha um conhecimento profundo sobre as coisas, o básico ela vai saber. O público que me segue, eu tenho certeza, é mais instruído do que a maioria do público, da maioria dos políticos brasileiros. É mais instruído, é um público que eu tento qualificar, minimamente. Às vezes eu até abro mão de engajamento para poder qualificar melhor o meu público. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então, curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.